Ela colocava todas as noites a mesma barba falsa que o marido usava, vestia seus ternos de grife e saía com a secretária dele. Chefe, por que você ainda não chegou? Estou com saudades de você, ela dizia. Querida, estou a caminho, ele respondia. Ela esperava o marido adormecer e ia até o escritório da secretária. Não se preocupe, não é a primeira vez que fazemos isso. Passe um pouco de colônia, isso vai te fazer parecer mais viril. Rapidamente, ela fechava as cortinas para garantir que ninguém os visse. Continuava até de manhã, e só então saía do escritório decepcionada com seu desempenho. Chefe, anime-se, na próxima vez você conseguirá, dizia a secretária. Ela voltava para casa antes que o marido acordasse e se deitava ao lado dele. Querido, está na hora de levantar. Ele sentia o cheiro de perfume masculino nela e notava as olheiras profundas, como se ela não tivesse dormido a noite inteira. Ele rapidamente checava as câmeras de segurança e via que a esposa saíra enquanto ele dormia e só voltara de manhã. Porém, ele não a confrontava, pois também tinha seus próprios segredos. Naquele dia, o marido não foi trabalhar. Em vez disso, estacionou o carro perto da igreja. Querido, você vai voltar para o jantar? Ela perguntava. Sim, vou jantar em casa. Desculpe, estou com um cliente agora, mas na próxima eu te acompanho. Na verdade, ele estava buscando uma refeição gratuita do governo. Ele não tinha coragem de contar à esposa que a empresa estava à beira da falência. Ele era um homem orgulhoso e estava convencido de que logo daria a volta por cima. Acreditava que ela havia percebido algo e por isso o traíra, mas não a culpava, pois achava que poderia salvar o casamento. O marido vendeu os botões de ouro herdados da família para pagar os salários dos funcionários e pediu à secretária que não contasse nada à esposa. No entanto, a secretária, ao pegar o dinheiro, também levou o relógio de ouro dele. Não se preocupe, vamos superar essa dificuldade. Eu acredito em você, ela lhe dizia. Somente quando voltou para casa, ele percebeu que o relógio havia desaparecido e ficou visivelmente nervoso. Talvez você o tenha tirado ao lavar as mãos, sugeriu a esposa. Ele refletiu sobre o que acontecera naquele dia e suspeitou que a secretária tivesse roubado. Não pode ser ela, é a pessoa em quem você mais confia, disse a esposa. Ela parecia estar com pressa, ele insistia. Besteira, é só um relógio. Logo comprarei algo ainda mais caro. Ela respondeu, sem saber que todas as joias que ele havia lhe dado já estavam em suas mãos. Naquela noite, a mulher se vestiu novamente como o marido, pois aquela era a noite mais importante de seu plano secreto. Durma, querido, sua empresa será muito melhor sob meus cuidados, pensava. No entanto, ele não dormiu naquela noite. Assim que a esposa saiu, ele pegou o celular. Ao ver que ela estava no escritório dele, ficou chocado. Ele rapidamente se levantou, vestiu o único terno que lhe restava, e ao olhar para o armário vazio, chutou a penteadeira da esposa com raiva. Surpreendentemente, a gaveta se abriu. Esse não é o meu relógio? Ele murmurou. Naquele momento, o marido finalmente perdeu as esperanças. Pensou angustiado que a esposa não o amava mais e que havia roubado suas coisas para dar ao amante. Ele correu para a empresa, mas ficou chocado ao ver outra versão de si mesmo. A esposa também ficou surpresa. A secretária rapidamente o empurrou para fora e trancou a porta. Não nos interrompa. Através da janela, o marido viu a esposa conversando com o investidor mais importante, com quem ele tivera medo de negociar durante todo o ano. O marido pensou que ela estava vendendo a empresa e entrou em pânico. Quando finalmente conseguiu abrir a porta, a negociação já havia terminado. Estamos prontos para investir no seu projeto porque vi sua dedicação. Você até aprendeu coreano especialmente para mim, disse o investidor. Finalmente, a esposa tirou a barba falsa e confessou tudo ao marido. Fazia um ano que ela havia percebido a situação financeira da empresa. Podemos enfrentar qualquer coisa juntos, disse. Ela contou à secretária que o marido havia perdido a confiança em si mesmo, a ponto de não ter coragem de negociar com os investidores. Ela via o quanto ele estava desanimado, mesmo com a conta quase zerada. Ainda assim, ele gastava dinheiro com ela. Amor, você chegou na hora certa. Veja o que eu comprei para você, disse a esposa mostrando as passagens. Isso são passagens para as Maldivas? Querida, isso é muito caro, respondeu o marido. Para mim você é o que há de mais precioso, ela disse. Foi então que ela decidiu se aliar à secretária, para ajudar o marido. A secretária lhe ensina muitas técnicas de negociação. Isso não foi mérito só meu, explicou a esposa. Mas por que você pegou meus pertences valiosos, incluindo o relógio que você dei no nosso casamento? Ele perguntou. Tive medo de que você o penhorasse, ela respondeu. Ao dizer isso, abriu a mão. Esses 2 botões de ouro eu os recuperei do penhor. Seu pai e avô os ganharam, e eles são insubstituíveis. No fim, o marido abaixou a cabeça envergonhado. Sou um homem. É minha responsabilidade garantir sua felicidade. Eu não queria que sua qualidade de vida diminuísse, por isso, ele se propôs a se justificar. A esposa segura-o firmemente sua mão. Você se lembra dos nossos votos de casamento? Na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, apoiamos nos apoiar mutuamente. O caminho da vida pode ser cheio de obstáculos, mas se nos apoiarmos e nos entendermos, cada passo terá um significado profundo, ela disse. Gostou? Curti para mais.